Nosso projeto essa semana, o Evangelho por Emmanuel, vai tratar de um texto do livro Vinha de Luz, capítulo 101. É uma pergunta, o título é uma pergunta. Ouvistes? Esse título do Emmanuel é perfeito. Ele está perguntando se a gente ouviu, né? É como se ele estivesse perguntando, entendeu? O que é que desenha, né? E esse texto foi escrito a partir de um versículo do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1, uma fala de Jesus. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. O que Jesus tinha dito para a gente não escandalizasse? Ele preveniu a gente de um monte de coisas. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele já estava avisando que a aflição, quer dizer, a consequência das nossas imperfeições, são necessárias e elas vêm. E é bem-aventurado aquele que consegue viver e superar essa aflição que vem como consequência de suas ações imperfeitas. Andar enquanto é dia, aproveita a encarnação, não perca esse tempo, aproveita enquanto está aqui e vai fazendo esse trabalho de regeneração, de recuperação, de elevação, de evolução, né? Jesus chamou, vinde a mim, os cansados e aflitos. Esses cansados e aflitos de tanto teimarem com a lei divina, insistindo com seus orgulhos, com suas vaidades, com as coisas do mundo, e vai cansando de tanto apanhar da vida, de tanto sofrer as consequências das imperfeições. E Jesus chamou essas pessoas, nós, né, já cansados e aflitos, sofrendo tantas consequências das nossas imperfeições, nós fomos chamados para Ele, que Ele diz que Ele é o caminho da verdade e da vida. Então, o caminho para a gente parar de sofrer é esse caminho que Ele trouxe. Mas parece uma coisa meio incoerente, né? Como é que o caminho para a gente sofrer, para parar de sofrer, é um caminho tão difícil? Que é o caminho da nossa regeneração, é o caminho da gente, que não tem nada de graça, né? A gente tem que ter mérito, a gente tem o livre-arbítrio e a gente tem que usar o nosso livre-arbítrio pela nossa vontade, pela nossa atitude, e a gente tem que botar o bem para vencer o mal dentro da gente. Então não adianta, a gente vive esse conflito do mundo material, do mundo do elemento espiritual, e a gente confunde tudo, a gente quer pautar a nossa vida pelo elemento material. Enquanto a gente está insistindo em pautar a vida pelo elemento material, a gente comete muitas questões, muitos escândalos com relação ao elemento espiritual, que é a nossa intenção, que é a nossa necessidade, que é aquilo que a gente tem que fazer. Outra que Jesus falou também, ele avisou, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha quanto aviso ele deu, e está perguntando se o Emmanuel pergunta se a gente ouviu esses avisos. Porque qual é a razão da gente viver iludido? Qual é a razão da gente imaginar que a gente vai rezar uma coisa ou outra e vem alguém, algum anjo, algum santo e vai livrar a gente de todas as consequências das imperfeições que a gente já deu? Não seria justo, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus é esse reino do elemento espiritual, porque é o reino da imortalidade, e é um reino justo. Não vai ser porque eu fiz uma coisinha aqui, outra ali, que não, eu tenho as consequências. Mas sempre tem, também fala de Jesus, que o amor cobre uma multidão de pecados, porque esse amor me transforma. E aí eu vou trazendo consequências do amor, e as consequências do amor não são a dor. A dor são consequências das minhas imperfeições. Então a dor não é vontade divina, é lei divina, é diferente. E é justa, né? Aí o Jesus tinha dito, né, que está no Evangelho de João, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Tenho dito essas coisas para que vocês não assustem. E quanto tempo a gente viveu iludido, né? Que a gente vive a nossa vida priorizando as questões do mundo, e quando a coisa aperta, a gente cai de joelhos e reza alguma coisa para aparecer um anjo qualquer e livrar a gente das dificuldades. Olha, quanto engano, né?
quanta infantilidade, quanta ingenuidade, que injustiça seria isso, né? Não seria justo. Cadê o mérito nisso, né? Será que tem alguém que precisa, alguém superior, que tem um Deus que precisa da nossa reza para sobreviver? Não, nós precisamos dessa conexão superior para a nossa sobrevivência, para que a gente possa melhorar e conseguirmos superar as nossas imperfeições. E a gente fica, né, iludido com tanta coisa. E mais uma que Jesus disse, né? Aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Olha, vir após ele, quem é que vem após Jesus? Os seguidores. Ele não disse que ele é o caminho, a verdade, a vida. Então quem quer vir após ele? É quem quiser esse caminho que ele anunciou, desse mundo que ele anunciou. Né? Quem quiser ir por aí, pegue a sua cruz e siga-me. Pegue a cruz da redenção, pegue a cruz das consequências dos seus próprios atos. Ninguém recebe consequência de atos alheios, né? Toda a consequência que eu recebo é de ato cometido por mim mesmo, porque não tem injustiça, mas recebo. Né? Aí eu não vou querer cair de joelhos para que essas consequências não venham. Eu não vou resolver todas as minhas dificuldades só porque eu pedi para Deus me livrar dessas dificuldades. E a gente confunde a parte da oração do Pai Nosso, quando está livrai-nos das tentações, a gente confunde como se fosse um pedido que Jesus tivesse ensinado para nos livrar das dificuldades. Ele não ia ser tão incoerente assim de dizer que no mundo tereis tribulações e depois no outro dia vai precisar de uma reza nossa para tirar as nossas tribulações. As nossas tribulações são nossas, são consequências dos nossos atos imperfeitos, em qualquer momento da existência do Espírito, hoje ou ontem, ou encarnação passada, seja como for, que a gente tem que resolver isso, que a gente tem que superar isso. E esse é o crescimento, esse é o caminho, né? Esse é o caminho da verdade e da vida absoluta, e da vida da imortalidade. É esse o caminho. E foi esse caminho que Jesus trouxe, que é o caminho do Espírito, não é o caminho humano. O caminho do caminho humano é o caminho da vaidade, o caminho do orgulho, o caminho do poder, o caminho de ter, eu quero, eu compro, né? É difícil trilhar esse caminho esperando que eu vou cair de joelhos nas horas difíceis e venha alguém, um anjo qualquer, me resolver, me livrar das minhas dificuldades. É uma ilusão nossa, né? Uma infantilidade nossa. Quando Jesus diz para que não vos escandalizeis, é como se ele estivesse dizendo, olha, para que não se iludam, para que não tenham medo, para que não se decepcionem, né? Para que não percam a fé, né? Para que tenham um bom ânimo. Ele sempre trouxe essa questão do bom ânimo, porque ele sabia que a gente vai ter as consequências dos nossos atos e sabia das nossas imperfeições. Então, se eu sei da imperfeição humana, característica desse planeta, e eu sei que tem uma lei que não privilegia ninguém e que as consequências dos atos imperfeitos são dificuldades para a gente poder aprender, então eu sei que vai ter tribulações. Mas a bondade, o amor aconselha bom ânimo, porque ele venceu e ele provou. Todo o processo de crucificação de Jesus foi ele vencendo o mundo, vencendo o poder político, vencendo o poder religioso, vencendo os sentimentos imperfeitos de ressentimento pela traição, por tudo aquilo que ele passou, pelo abandono, por tudo. Ele não teve, né, nenhum sentimento, ele venceu todos esses sentimentos, essas coisas do mundo, porque ele era o amor já em comunhão com o Pai. E no texto, o escrito a partir dessa fala de Jesus, que está no Evangelho de João, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Essa quantidade de informações que o Evangelho traz é para a gente não se iludir, é para a gente também não perder a fé, né? Que às vezes a gente reza alguma coisinha e depois, já que rezou, não pode sofrer. Não é negócio, não é assim, né?
a gente sofre as consequências dos nossos atos imperfeitos. É a lei divina. O Emmanuel diz que o mestre deixou advertências sobre o trabalho a fazer. O trabalho de aperfeiçoamento é um trabalho difícil. É para isso que a gente está aqui. E o mestre deixou essas advertências. Olha a frase do Emmanuel. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora, compreensão da obra redentora é compreender o que eu estou fazendo aqui, que essa minha existência é a obra redentora. Por isso aqui eu vou ter tribulações e vou ter que vencer as coisas do mundo. E eu vou ter que ser esse aflito bem-aventurado, né? E quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde dessas informações. Não dá para abrir mão dessas informações, senão a gente vai se decepcionar com a fé, a gente vai se decepcionar com esse Deus que a gente desenha na nossa cabeça, que é o que a nossa cabeça comporta, que é o que a nossa consciência, a nossa compreensão comporta. Esse é apenas o nosso Deus. O infinito não cabe no finito, né? Então eu não vou ter a dimensão absoluta do que seja o absoluto, porque eu sou relativo. Não prescinde dessas informações. Então, que informações? Que no mundo tereis tribulações, que tem a questão dos aflitos, que serão bem-aventurados, que tem a cruz, que tem o caminho difícil, que é preciso coragem, que é preciso persistência, que é preciso paciência, que é preciso vontade, que é preciso ter alvo. Qual é meu alvo? Jesus deu um toque para isso. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, qual é meu alvo? O reino de Deus ou o reino dos homens? O poder o poder humano, o poder financeiro, o poder religioso. Que poder que eu quero? O que eu quero? A coisa do mundo ou a coisa dos homens? A coisa da lei divina, né? Essas informações que Jesus trouxe, elas eram muito mal compreendidas. A doutrina espírita ajuda muito na compreensão dessas informações. E o Espírito Emmanuel, então, nessa coleção Fonte Viva, ele traz muito para a gente entender essas questões do Evangelho. Ele diz aqui, que é indispensável ouvir essas advertências. Que advertências? Que no mundo vou ter tribulações. Que ele diz todas essas coisas para que eu não me amedronte, para que eu não perca a fé, para que eu não me escandalize, né? Mas aí ele fala que eu tenho dificuldades internas e dificuldades externas. A dificuldade interna é a dificuldade, minha própria dificuldade. Eu tenho dificuldade porque a imperfeição que está em mim está estabelecida, ela é longa, eu preciso vencer essa imperfeição e eu recebo essas consequências para aos poucos ir diminuindo essa imperfeição. Mas eu tenho uma dificuldade lá fora também, uma externa. Toda vez que eu quero melhorar, eu encontro dificuldade externa. E ele diz isso aqui, enquanto perdurar a dominação da ignorância do mundo. Como a ignorância do mundo? Nós vivemos num mundo de imperfeições, onde predominam os imperfeitos. Isso quer dizer que aqui onde a gente vive, no planeta onde a gente vive, predomina a imperfeição. Se predomina a imperfeição, se predomina a ignorância de quem ignora essas verdades da lei divina, né? Tanto ignoram que não seguem, e a gente procura as verdades humanas, a busca da vitória humana. Esses que ignoram, né, enquanto perdurar a dominação dessa ignorância, os legítimos cultivadores dos princípios de renovação espiritual por ele trazidos não seriam observados com simpatia. Toda vez que qualquer um de nós tentar ir por esse caminho, a gente vai ser sempre convidado a não ir por esse caminho. Sempre vai ter muito mais pessoas querendo que a gente fique no modelo antigo, no homem velho, nas coisas antigas, do que a renovação. Toda vez que a gente quer renovação, a gente enfrenta o inimigo interno e a gente enfrenta também as dificuldades lá de fora. Porque os imperfeitos não convivem bem com a tentativa de aperfeiçoamento. Eles querem que os imperfeitos continuem imperfeitos. Porque muitos desses imperfeitos não têm força suficiente para buscar a própria perfeição. E aí, às vezes, acaba se conformando em segurar todos na mesma imperfeição. Parece que isso conforta de alguma maneira.
que sejamos todos, então, assim, né? Não sei de que maneira isso confortaria alguém, mas é uma maneira, né? Enquanto perdurar essa falta de consciência, essa falta de compreensão, e Jesus falou, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Por que a gente não tem olhos de ver, ouvidos de ouvir? A gente não enxerga isso, a gente não tem a compreensão disso. Né? A gente não enxerga, a gente não vê, e a gente prioriza as coisas do mundo. Né? E enquanto perdurar essa imperfeição, a tentativa de mudança não vai ser vista com simpatia. Olha o exemplo do Paulo de Tarso, quando ele quis se converter, quando ele quis se modificar, depois lá da estrada de Damasco, ele ficou só. Os amigos abandonaram, até a família abandonou. Todos abandonaram. Olha, Jesus, todos abandonaram, né? E muitos, olha Madalena, né? Todos aqueles, olha a história de Francisco de Assis, olha a história dos grandes, né? Quando enxergam o caminho, que decidem por esse caminho, tem muita resistência lá fora. Como se não bastassem as nossas próprias resistências. A gente tem também que enfrentar as resistências lá fora. Por isso que a gente tem que ter força, por isso que a gente tem que ter vontade. Porque a gente é ironizado, a gente é ridicularizado, né? Essas forças lá de fora não vão aplaudir, não vão aplaudir. Pelo contrário, elas vão ironizar, ridicularizar e etc. E nesse texto, Emmanuel dá uma série de exemplos. Ele fala, olha, seriam perseguidos pelas forças da sombra. Olha a tentativa de ouvir essa mensagem de Jesus, o que traz de consequência? Seriam perseguidos pela força da sombra, compareceriam aos tribunais das falsas acusações. O Cristo foi exemplo disso. Né? E quantas injustiças no mundo com essas falsas acusações. Ele está dizendo que é normal que esses que enfrentam esse trabalho vão sofrer essas questões. Vão suportar as questões familiares, a incompreensão da própria família, expulsão dos templos. Quantos templos não aceitam quando as pessoas estão buscando essa verdade? Quantos templos pregam o mundo, as questões do mundo, né? Ou as questões de interesse do próprio templo, da própria religião e não da lei divina? Escárnio das verdades, escutariam escárnio das verdades. Olha o que Jesus escutou. Quer alguém que tenha escutado mais escárnio do que ele? Aí a gente vai vendo essas coisas e a gente entende o que ele falou. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu todas essas coisas. A força da sombra, as falsas acusações, as questões familiares, a questão das seitas literalistas. Olha os fariseus com as seitas literalistas, a expulsão do templo, o escárnio das verdades, tudo isso também Jesus passou. E outro que Jesus avisou também, que a gente seria ovelha em meio de lobos, não ovelhas tontas, né? Ovelhas conscientes. Né? Olha aí, viveriam ao modo de ovelhas pacíficas em meio de lobos famintos. A tentativa de se aperfeiçoar vai transformando em ovelhas pacíficas, não em valentões que enfrentam a raiva com a raiva, resolve a questão da raiva com afeto, com compreensão. Então com o sentimento da ovelha e não com o sentimento do lobo. Não é lobo enfrentando lobo, senão ia ser fera enfrentando fera. Né? É a ovelha, é a ovelha pacífica que consegue desmontar essa ferocidade do lobo. Sustentariam guerra contra o mal. Olha só a luta, né? O que Paulo falou depois de tanta coisa, né? Que ele venceu, né? Travei o bom combate. Que bom combate! É esse combate. Cairiam em ciladas, contemplariam o joio crescendo no meio do trigo. Tudo isso Jesus falou. Tudo isso aqui é coisa evangélica. O Emmanuel trouxe o evangelho inteiro aqui, mostrando para a gente o que a gente ia passar. E a gente às vezes vê o joio crescendo em detrimento do trigo,
E a gente, que o mundo está ruim demais para mim, que eu estou bom demais para o mundo. Não é isso. É porque é assim que funciona, né? E também Jesus tem uma fala de muita sabedoria quando ele diz, olha, a gente não sabe ainda distinguir bem o que é joio e o que é trigo, deixa os dois crescerem que depois a gente vai resolvendo. Então vai trabalhando, vai consolidando esse trigo dentro de você. Não preocupa em arrancar o joio agora não vai querer ser justiceiro do joio. Porque o justiceiro que não está pronto faz uma justiça do olho por olho, dente por dente. Aí você vai arrancar o joio e vai arrancar também o trigo. Ele vai falar que a gente vai enfrentar o progresso efêmero dos ímpios. É efêmero mesmo, que é o progresso só material, só na encarnação. E a gente vai olhar esses assim, nossa, como eles estão bem sucedidos, parece que o mal é que triunfa sempre, a gente fica desiludido com a fé, com a religiosidade, não é nada disso. Emmanuel disse uma vez que isso são roupas brilhantes escondendo feridas da alma. Olha que resposta! Né? Na verdade, são roupas brilhantes desse mundo do elemento material, escondendo feridas do elemento espiritual. E o meu reino não é desse mundo, é porque o reino é do elemento espiritual. Então não adianta a gente cultivar o reino, somente o reino do elemento material. Jesus disse sobre isso também, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então se eu tenho nessa encarnação 70, 80, 90 anos para viver o mundo do César, o mundo de Deus, que é o elemento espiritual, é imortal. Então que proporção é essa? Aí eu uso o meu tempo, a minha força, a minha vontade só para o elemento material, eu dedico todas as minhas forças para o elemento material e vou uma vez por semana ali numa igreja qualquer, numa fé religiosa qualquer, e rezo qualquer coisinha e acho que está tudo bem. Quando eu estou em dificuldade, eu rezo para um Deus que eu concebo, um Deus que eu imagino, resolver o meu problema, para um anjo, um santo que eu resolvi que sou seguidor dele, né? E para ele tirar meus problemas, para ele resolver meus problemas, como se fosse assim, né? Carregariam as marcas da cruz. Paulo disse isso com toda sabedoria. Trago em mim as marcas do Cristo. Que marcas do Cristo? De todas essas dificuldades que quem está procurando se aperfeiçoar, quem está procurando a própria redenção, enfrenta. Essa resistência externa e a dificuldade interna. Isso é um processo muito bonito. Sentiriam solidão, né? O próprio Jesus, nas vésperas da crucificação, ele falou de uma certa solidão, de uma certa angústia, né? A palavra que está no Evangelho é angústia, e ele ainda pergunta, mas o que vocês querem que eu faça? Eu estou angustiado, um pouco angustiado, mas o que vocês querem que eu faça? Pai, me livra dessa hora, se eu tenho consciência de que foi para essa hora que eu vim. Né? Então, com as nossas dificuldades, a gente não tem que ficar, Pai, me livra dessa hora, porque na maioria das vezes foi para essa hora que a gente está aqui. Esse é o nosso trabalho de aperfeiçoamento espiritual. Né? A gente tem que querer força, coragem, etc. E aí o Emmanuel disse que a gente também veria de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. Todos os grandes acabaram vivendo isso. Com maior ou menor intensidade, com agressão mais física ou menos física, mas a ironia, a brincadeira, a chacota, a piadinha, todos acabam enfrentando quando eles resolvem enfrentar o seu processo de transformação espiritual. E que é um processo que a gente confunde muito, porque a gente foi muito mal formado ao longo da nossa história. Né? A gente já viu esse processo de maneira muito distorcida. Agora que a gente começa com a doutrina espírita, que a gente começa a enxergar com mais clareza. A gente achava que existia um Deus para livrar a gente das dificuldades. Não é isso. A gente recebe forças, energias para a gente enfrentar nossas dificuldades e para a gente fazer o trabalho de superação. Jesus teve domínio espiritual completo. Ele passou por tudo isso. Ninguém viu Jesus com raiva do Pedro, com a negação, querendo vingar o Judas com a delação. Ninguém viu Jesus com raiva desse ou daquele, condenando Pilatos. Não, ele só condenava a hipocrisia, né? Mas Jesus
ele sabia o que estava fazendo, né? Ele tinha domínio dessas suas imperfeições, porque ele já tinha superado todas essas. Aliás, ele já veio aqui após superar tudo isso, porque ele veio como caminho, ele já conhecia o caminho desse aperfeiçoamento. É um caminho que ele já tinha percorrido, por isso ele estava em comunhão com o Pai. Ele podia falar das dificuldades desse caminho, porque sabe lá quanto tempo esse Espírito gastou para chegar à comunhão com o Pai? Sabe lá? Só que quando ele chegou aqui, nesse nosso planeta, ele já tinha feito esse percurso. Ele já tinha trilhado esse caminho. Então ele sabia ensinar o caminho. Por isso que ele dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. E só quem estava em comunhão com o Pai era ele. Então não tinha ninguém para ensinar o caminho de uma maneira melhor do que ele. E aí o Emmanuel diz que Jesus não deixou a gente desavisado, né? Que não oferecia a quem estava nesse processo de aprendizagem a coroa de rosas sem espinho. Pelo contrário, né? Ele mostrou que teríamos tribulações. Ele prometeu luta, prometeu trabalho educativo, prometeu situações de retificação, prometeu ensejos de iluminação. Olha só, a edificação é uma luta, a educação é um trabalho, a retificação são situações que se apresentam na nossa vida, são as circunstâncias que se apresentam, são circunstâncias retificadoras, às vezes são as nossas dificuldades, né? É aquilo que a gente pede para livrar da gente, então eu estou pedindo para me livrar de uma retificação. E ensejo de iluminação, que é a nossa necessidade. Através de quê? Do sacrifício, que produz a elevação, e do espírito de serviço, que estabelece a luz e a paz. É o caminho que ele diz. E quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Cada um tem a sua cruz. Não tem como. Ele não prometeu que cada um vai pegar as suas rosas, né? Cada um vai pegar a sua cruz, as consequências daquilo que já causou. Cada um pega suas consequências, se diminua primeiro, senão não vai enxergar nada disso, pega as consequências dos seus atos e siga esse caminho da regeneração, da elevação, né? Da recomposição espiritual. Por isso é que tem um texto do livro Fonte Viva, capítulo 97, a palavra da cruz. É lindo esse texto. Só vou citar 2 pedacinhos aqui por causa do tempo. O Emmanuel diz que a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. A mensagem da cruz é dolorosa. Ele diz que do Calvário desceu para o mundo uma voz a princípio desagradável e incompreensível. Da crucificação de Jesus, desceu uma voz a princípio desagradável e incompreensível. Por quê? Porque falava da nossa regeneração, da nossa recuperação, do trabalho, que no mundo teríamos tribulações. Ela parecia derrota, e ela trazia mesmo, era coisa desagradável, não tinha um céu prometido para cada um só morrer e chegar no céu e rezar uma oração qualquer e achar um céu. Não era assim, né? Essa voz, a princípio, é desagradável e incompreensível. Por quê? Jesus morreu. Então ele foi derrotado. Ele estava mostrando o caminho da vitória sobre si mesmo, né? E o Emmanuel continua. O Cristo usa esse fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna. Então, todas essas que muitas vezes a gente enxerga com derrota, especialmente agora que a gente está saindo da Semana Santa, que a gente fala, nossa, como é que Jesus, que fazia tudo aquilo, se deixou ser crucificado? Por que ele não fez isso, não fez aquilo? Por que ele não andou sobre as águas? Por que ele não fez isso? Ele estava ensinando o caminho da retificação. Faz parte da missão dele. É o fecho de ouro da mensagem que ele trouxe, né? Era um fracasso aparente para falar da ressurreição eterna, demonstrando que o eu não se dirigirá para Deus sem esse aperfeiçoamento de si mesmo. O que Jesus estava mostrando era isso. Essa é a mensagem da cruz. Nós não vamos nos dirigir a um lugar melhor sem o aperfeiçoamento de nós mesmos. Então nós somos o nosso maior problema. Não tem alguém que seja o meu maior problema, sou eu mesmo. E ainda nesse texto, Emmanuel diz que a gente se repetir essa palavra da cruz, essa mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, a esse irmão que está afogado no mundo,
só vendo o mundo, só querendo as coisas do mundo, né? Ele vai falar que vai nos classificar à maneira de loucos. É louco. É onde esse que começa a procurar esse caminho é ironizado, é ridicularizado, é crucificado, como foi Jesus e etc. Bom, esse texto é muito rico, tem muita coisa que a gente poderia conversar, mas fica aí algumas reflexões a partir desse texto para a gente enxergar, entender, ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir essa mensagem do Cristo, que é uma mensagem tão profunda, tão bonita, e que o Emmanuel traz para a gente com mais facilidade de compreensão. Ele já mastiga mais esses textos, dando títulos perfeitos e trazendo explicações tão claras para a gente. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.